Olá, sejam muito bem-vindos a esse canal. Se você é novo por aqui, olha, fica à vontade, viu? Estamos no mês do relacionamento, né? E aqui eu tô falando esse mês só sobre relacionamento. Então, se você não acompanhou os vídeos dessa série, eu vou deixar uma playlist para você assistir e acompanhar todos os vídeos, viu? E hoje o tema desse vídeo é como identificar a pessoa certa para mim. Sabrina, olha, eu confesso que eu sou meia leiga, eu não consigo, e aqui eu vou te dar algumas dicas de como você pode fazer esse trabalho tão difícil que é identificar uma pessoa que se adeque a você, viu? Que realmente corresponda às suas expectativas. Você acredita que a pessoa certa existe? A pessoa perfeita para você? Será que existe essa pessoa certa? A pessoa certa, na minha opinião, nos traz leveza e nos faz cada dia mais ser um ser humano melhor, né? Ela explora o que há de melhor na gente. Mas a questão é que muitas mulheres, às vezes, acabam acreditando que o homem ele tem que ser perfeito, né? Ele tem que antecipar os pensamentos, ele nunca erra, ele resolve todos os problemas, né? Ele é proativo, ele é trabalhador, ele é isso, ele é aquilo, ele é inteligente. A gente personifica, idealiza uma pessoa que a gente mesmo fantasiou, né? De acordo com as nossas necessidades. Mas a verdade, né, é que a pessoa certa, ela não é perfeita, né? Sinto muito te dizer. A pessoa certa, ela vai se construir junto com você. Eu falei isso em outros vídeos, né? Que é justamente o quanto é difícil você pegar dois indivíduos de casas diferentes, de contexto familiar diferente, de experiências diferentes, né? E juntar esses dois indivíduos para que eles tenham uma vida junto, né? E muitas das vezes a gente acaba trazendo essa referência do sentimento, não, porque o amor suporta tudo. Será? Será que o amor suporta os descasos, a falta de interesse, né? A preguiça, né? A falta de compreensão, a falta de comunicação? Né? O amor não suporta tudo, gente. É por isso que a gente precisa ver o relacionamento como a construção de alguma coisa, de um relacionamento mesmo, né? E construir alguma coisa demanda esforço, demanda tempo, demanda paciência. E muitas das vezes a gente quer começar o relacionamento e ficar 5 anos, poxa, já era para ele entender isso, já era para ele ter isso em mente, já era para ele se comportar dessa forma. E óbvio, né, a gente precisa construir a relação no agora que a gente quer ter no futuro. Então, se no agora não é feito nada para vocês se ajudarem, ou uma terapia de casal, ou algum curso, ou alguma coisa que possa ajudar vocês a melhorar o relacionamento de vocês, pode ter certeza que daqui a 1 ano, 2 anos vai estar da mesma forma, porque ninguém melhora em pontos que não a pessoa não tem nada para melhorar, né. E aí se a parceira fala, ela é chata, se o parceiro fala, ele é arrogante, ele é duro, ele é uma pessoa difícil, né. Então assim, é por isso que vocês precisam de uma terceira pessoa, de um terapeuta, um profissional qualificado para fazer essa intervenção entre vocês, para melhorar o relacionamento de vocês. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes, deixa eu me apresentar. Olá, meu nome é Sabrina Marli, sou psicóloga terapeuta especializada em relacionamentos, traumas e desenvolvimento pessoal. E é aqui que você vai encontrar ideias poderosas, dicas práticas para você transformar a sua vida. E se esse tipo de conteúdo já te interessa, não se esqueça de se inscrever no meu canal para que o YouTube possa te recomendar novos vídeos meus para você assistir. Bora pro conteúdo? E vamos para o tema desse vídeo, o que realmente importa para um relacionamento. Vamos deixar de lado aquele checklist idealizado que a gente tem de altura, profissão, signo, né? E vamos para a pergunta que realmente importa. O que constrói realmente uma relação saudável? Saberia dizer? O primeiro ponto é alinhamento de valores. Muitos relacionamentos eles se inicia por conta da paixão, da admiração, do próprio interesse, né, pela beleza do parceiro ou da parceira. E aí no meio do caminho eles avaliam os valores e tentam alinhar e eles veem que são totalmente diferentes. E aí um quer ter filho, o outro não. Um quer ir para a esquerda, o outro quer ir para a direita, né? E aí eles acabam avaliando que os seus valores, os seus princípios, os seus objetivos de vida são totalmente divergentes. E aí eu não estou falando sobre gostos musicais, hobbies, né, isso não tem nada a ver, mas minimamente os interesses de vida, né, de construção de vida, precisam ser parecidos, né, para que dê certo, porque senão vai ser sempre uma conversa difícil. Se um quer liberdade e o outro quer controle, né, vai ser difícil essa relação, porque vai doer, né. E aí, provavelmente, um dos parceiros vai acabar se mutilando, né, se diminuindo para caber nessa relação. Ah, se ele quer liberdade, então vou dar liberdade para ele, né? Porque assim ele vai se sentir livre, mas a hora que ele quiser, ele vai voltar para mim. E aí você vai vivendo um estilo de vida que você não quer viver, porque simplesmente você está aceitando o que o outro tem para te proporcionar, porque você tem medo de perder essa relação. Então, o primeiro alinhamento tem que ser os princípios e valores. E aí, um outro ponto também, por exemplo, se um quer conversar e o outro foge de conversas difíceis, não vai dar certo, né? Vai ter um ruído de comunicação. Então, a gente precisa avaliar esses inicialmente. E aí, um dos exercícios que eu acabo fazendo é justamente a conversa inicial.
Tá, você teve ali, foi uma noite maravilhosa, você estava só curtindo, mas você viu ele como ouviu ela como uma possibilidade, você quer agora saber, como poderia construir uma relação saudável? Ver se os interesses de vocês são parecidos. Porque: "Ai, eu moro no Brasil, mas eu sonho em migrar". Aí tu vai se relacionar com um cara que faz concurso público, que estudou para concurso público. Quais são as chances dessa pessoa largar o concurso público para ficar com você? Eu sei que esse exemplo foi muito específico, né, mas é o que acaba acontecendo. A pessoa que é X, mas está se relacionando com uma pessoa que é Y. E aí ou a pessoa que quer uma coisa vai se anular para outra, né, ou vai ter essa divergência e vai esperar 5 anos de relacionamento para: "Ai, então, eu sempre falei para você que eu não queria ter filho". Eu falei pra você que eu sou vasectomizado. Eu falei pra você que eu só queria ter um filho, eu já tenho um filho, eu não quero outro. E aí você vai vivendo nessa relação com a ideia de que você pode convencer esse parceiro a aceitar as suas condições para o relacionamento, né. E aí você sofre, porque você percorreu um caminho que não era pra você percorrer, mas por insistência sua. O próximo tópico é a capacidade da pessoa de te escutar, né, de valorizar aquilo que você a maneira como você expõe seus sentimentos. Gente, expressar sentimentos é tão difícil, né, é algo tão pessoal e sensível, né, porque já vem logo na nossa mente a maneira como os nossos cuidadores nos tratavam, invalidando os nossos sentimentos. "Ah, tá chorando por quê? Que bobeira". E aí a gente vai para a relação com essa mesma atitude. "Ah, você tá chorando à toa, isso é loucura", né. A gente invalida o nosso parceiro ou porque não é interessante e importante pra gente, ou porque realmente a gente não sente da maneira que o nosso parceiro ou nossa parceira tá sentindo. Então, uma pessoa que gosta de você de verdade e aí eu não estou falando em tudo, tá, gente? Tem que saber policiar. É uma pessoa que te ouve, que te escuta, que valoriza você, que valoriza os seus sentimentos e valoriza aquilo que você fala. É aquela pessoa que você vai sentar e vai falar sobre uma situação complicada e ela não vai falar: "Ai, que coisa difícil, né? Ai, que pena", mas vai se sensibilizar e ter empatia por você. E aí eu lembro de uma história que uma amiga me contou, que ela foi contar a história de vida, que é uma história muito difícil para a pessoa, e a pessoa só virou e falou assim: "Nossa, que complicado, né, que difícil". Você vê nítido a falta de interesse da pessoa, né, ela não faz uma conexão, ela não cria empatia, ela não cria um ambiente acolhedor para entender as suas demandas, ela simplesmente fala: "Ai, que pena, que triste". Então essa pessoa, ela não somente se interessa, mas ela te escuta, ela valida, ela te considera, né. Ela se interessa pelo que você sente, não só pelo que você pode proporcionar para ela, como, por exemplo, o afeto, o carinho, né, a ausência da solidão, que muitas das vezes é considerada também para uma relação. Então, a pessoa que vai funcionar com você, ela que vai construir uma boa relação, ela principalmente vai ter esse interesse de te ouvir, de te escutar, de ter uma boa comunicação. Gente, pensa, você vai passar 24 horas com aquele indivíduo. Se você não tiver minimamente uma boa comunicação com ele, como que vocês vão se relacionar? Como que você vai conviver com uma pessoa que existe um ruído de comunicação, existe uma falta de interesse do outro de te ouvir, de compreender, e onde tudo vira um estresse. "Ah, você é chata, você fala demais, você reclama demais". Então, assim, se falta comunicação, se torna futuramente um problema. Então, a gente avaliou primeiro se os princípios e valores se alinham. E aí, agora, a gente avaliou se a pessoa minimamente para se interessar por aquilo que você está falando e tem empatia pelo que você está falando, né? Se ela considera, se ela valoriza, se ela te escuta, né, e vamos para o terceiro. E o terceiro ponto, eu acho que é o que falta muito nos casais, é justamente a reciprocidade emocional. Uma coisa que eu tenho em mente é que afeto custa caro. Afeto demanda tempo, demanda atenção do outro por você. E o mínimo que a gente tem que ter é reciprocidade. Não é uma troca de favores, é reciprocidade. O outro fez, eu correspondo. Muitas das vezes a gente recebe, recebe, recebe e a gente acaba oferecendo o que dá para oferecer migalhas. E aí a gente responsabiliza o outro por ter nos dado mais do que ele devia dar. Ah, você que faz, é você que quis fazer, né. E aí a gente não considera que o outro está fazendo também para que ele seja amado, para que ele tenha o retorno. E a gente não considera essa reciprocidade. E aí acaba que dentro dessa relação onde não tem reciprocidade, o outro dá tudo de si e acaba recebendo migalhas. E aí, se o outro cobra, ele é louco. O outro cobra, ele está querendo demais. Como assim eu não faço por você, né? É um indivíduo da relação se percebendo que está sendo amado com migalhas e o outro tentando convencer ele de que não estou te dando migalha, peraí, eu estou te dando muito, né? Então, assim, e acaba sendo até convincente. Não, peraí, eu te levei no trabalho ontem. Né, enquanto isso você lavou, passou, cozinhou, cuidou dele, fez massagem, fez tudo e o básico ele considera que seja muito. Então não é sobre um dos parceiros fazer exageradamente e receber migalhas. A reciprocidade, ela é justamente uma troca. Você cuida, mas você também é cuidado.
Você oferece colo, você oferece apoio e você recebe de volta, você sabe que o outro vai te oferecer isso. "Ah, semana passada eu fiz isso e você não fez". Gente, relacionamento é troca. Tanto é uma troca que a gente faz isso quando é de forma negativa. Quando um te ofende, você vai lá: "Espera aí, vou encontrar uma oportunidade também e vou fazer o mesmo". Então a gente vai retaliando o parceiro na relação quando ele não atende às nossas expectativas, quando ele não é recíproco nas mínimas coisas, né. Então se ele te ofende, você vai arrumar um jeito de ofender também, que em algum momento você vai fazer justiça com as suas próprias mãos. Então a gente tem que ter essa reciprocidade de antecipar, se o outro fez por mim, eu preciso corresponder. Não é esse relacionamento eu só deito e recebo, né. A gente tem que ser recíproco. O que um faz, a gente corresponde. É assim que a gente constrói uma relação verdadeira e saudável. E o último tópico que eu quero falar, que é justamente a liberdade dentro da relação. Um parceiro que te respeita, que te ama, ele tem confiança em você. Então ele não vai querer uma relação contigo para te prender, ele vai confiar em você. E esse é um ponto do relacionamento que eu também trago muito, é que justamente é responsabilidade dos parceiros minimizar as inseguranças um do outro. Se eu sei que um parceiro é mais ciumento, eu vou tentar me antecipar a isso. "Olha, eu estou aqui na minha mãe, daqui a pouco eu estou indo", né. E aí a gente acha que é prisão, e não é, porque em algum momento aquela insegurança ela foi construída, talvez por alguma atitude nossa. Ou se foi por um relacionamento anterior, você não tinha nem que ter começado esse relacionamento com essa pessoa ciumenta, essa pessoa controladora, porque ela vai continuar te controlando. Né. E como que vai terminar esse relacionamento? Então, isso são observações que deveriam ser feitas no início, para nem começar uma relação. Mas se você entende que a pessoa já veio de um relacionamento anterior, você já tem anos de relacionamento e essa pessoa é insegura, essa pessoa é desconfiada, você pode tentar amenizar as inseguranças dessa pessoa, a desconfiança dela, com as suas ações, com o seu comportamento. "Olha, não, ainda não cheguei em casa", aí tira foto, mostra onde você está, isso vai minimizar a insegurança. "Ah, mas isso é controle". Sim, mas você já começou um relacionamento com essa pessoa, você já tinha visto isso e talvez você achou que você ia ser o maioral ou você ia ser a maioral e você ia mudar o comportamento da pessoa. Não faz uma terapia de casal não, para vocês entenderem de onde vem essa insegurança. Você vai continuar se flagelando, se punindo para tentar mudar o comportamento do outro e ainda te digo que não vai conseguir. E vocês vão sair magoados, mutilados desse relacionamento, feridos, porque vocês já começaram uma relação onde não tem essa confiança, que é a base de um relacionamento, onde existe uma insegurança, uma desconfiança por parte de um dos parceiros e uma indiferença. "Ah, não, não vou fazer isso, porque eu não sou obrigada a fazer isso". Então, assim, se você não está querendo fazer o mínimo para trazer, confiança para sua parceira na relação, quem dirá as outras coisas, né. Não vai se condicionar. E o relacionamento, ele é justamente essa relação de um fazendo pelo outro, um sendo recíproco com o outro, né. E relacionamento realmente não é para trazer controle, domínio, é para trazer leveza, né. A relação ela precisa trazer liberdade e leveza, não achar que um é uma fusão simbiótica do outro, eles estão junto conectados, né, como se fosse uma pessoa uma dentro da outra, né, a relação não é sobre isso. Então a relação ela faz você entender que o relacionamento não é uma prisão, né, não é o outro tomando posse de você. Ela te impulsiona, ela te encoraja, ela faz você, explorar as suas habilidades, né, sem medo, sem cobrança, né, sem pressa, sem ser uma prisão, né. Então, o outro ele te considera como um indivíduo, não como alguém de sua propriedade. E agora eu quero dizer algo com toda sinceridade para você, não tente, fazer com que o outro escolha você. Não tente convencer o outro de que você é boa o suficiente. Não abra mão de você, dos seus sonhos, dos seus objetivos, para caber na vida do outro. Ou muito menos se mutile para isso, para que você consiga alcançar o ideal do que o outro está procurando. Porque justamente se você precisa se encolher para ser aceita, essa pessoa não é para você. Ou se você precisa esconder o que sente, calar o que pensa e apagar quem você é, talvez esse relacionamento não seja para você. Isso não é amor, isso é apenas medo, que está camuflado, vestido de paixão e afeto. Por fim, o que mais você vai ter de valioso vai ser a sua própria honestidade e verdade, você com você mesmo. Se questione, se pergunte: "Para que que eu quero um relacionamento? É para não me sentir sozinho? Para que que eu quero alguém para amar? Para me sentir validada?" A honestidade emocional que você pode ter com você mesmo vai te livrar de alguns, problemas futuros, né. Principalmente essa coisa de se anular para ter algo que ainda não é real para você. O relacionamento, ele é algo muito difícil e talvez você não esteja disposta a, por exemplo, se pôr vulnerável,
né, nem em se anular de algumas formas. E anular não digo, se mutilar, eu digo, melhorar um pouco aspectos da sua personalidade, entender as demandas dos outros também, porque quando você está se relacionando com uma outra pessoa, você precisa entender que ela é um indivíduo para além de você. Ela teve as suas experiências, as suas frustrações, os seus fracassos, ela vem carregando as suas demandas também. E vocês 2 não estão num relacionamento para se curarem, ou para fazer a faxina um do outro emocional. Vocês estão juntos para serem um suporte um do outro. Não dá para desconsiderar as vivências que esse indivíduo teve ao iniciar uma relação com você. De onde ele vem, qual é o contexto familiar, isso é importante. Aí você só começa uma relação e pronto, acha que tudo vai ser perfeito, não vai. Precisa-se ter a sensibilidade de perceber as demandas dos outros também. "Olha, eu percebo que você tem dificuldade de se comunicar, é algo que você já tem desde pequeno, da sua família? Não seria legal você começar a fazer terapia para você desenvolver isso em você?" Porque aspectos dos nossos desafios como seres humanos se trata do nosso desenvolvimento pessoal, não dos nossos problemas. Do quanto é difícil para a gente ser um ser humano melhor. É desafiador, né, a gente, tem pontos de melhoria e a gente pode lidar com eles, desde que a gente seja devidamente direcionado por um profissional. E aí não a relação não é para você terapeutizar o seu parceiro, mas é para você entender, como lidar com ele. Lembra que o relacionamento que a gente quer daqui a 2, 3 anos está sendo construído agora. E não é, assim, um passo de mágica, é doloroso. A construção de algo exige, como eu falei, exige da gente paciência, exige da gente sacrifício, exige da gente, né, o entendimento de algumas coisas, a sensibilidade, a percepção. Então, para quem quer um relacionamento, entenda isso de uma vez. É difícil, é doloroso, né? Entender as demandas dos outros, ser compreensível. Só que tem que ser recíproco, não dá só para você fazer isso e o outro fingir que nada está acontecendo, né? Não se sentir nessa obrigação de compreender as demandas e os desafios que o relacionamento estão trazendo, né? Então, por fim, é isso, né? O relacionamento verdadeiro, ele vai exigir de você apenas que você seja você. E aí, tem pontos, né, que você conhece uma pessoa e ela vira e fala assim para você: "Ah, se você não fosse tão assim", essa pessoa não está interessada em você. "Ah, se você não fosse tão exigente. Ah, se você não fosse tão mandona. Ah, se você", ela não faz nem a mínima questão de parar e ouvir a sua história. Ela só está interessada ela só está interessada nela mesma. Essa pessoa, ela é egocêntrica, ela é egoísta. Né, então, para você reconhecer uma pessoa, avalie esses pontos, os princípios, né, avalie a comunicação, a reciprocidade, né, o quanto essa pessoa ela realmente se põe disponível para você. "Ah, você é muito assim, você é muito assada, você é não sei o quê". Eu acho que esse tipo de comparação dói muito na mulher, mas também no homem, né, quando a mulher fala: "Ah, você é muito fraco, você é mole, você, deixa sua mãe te manipular, você faz isso, você", a gente ouve algumas coisas, e aí a gente acha que aquilo é sim um parâmetro de rejeição do outro, pra gente não é, né. Talvez você permita que a sua mãe te trate assim, porque você nunca conseguiu impor limites, e aí está relacionado com outras questões da sua personalidade, do seu desenvolvimento. Então, tudo está relacionado com como você quer se desenvolver a partir de agora. Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, entenda, não é só simples, né, escolher uma pessoa, sentir a admiração, sentir o fogo, sentir a paixão, né. Talvez você vá amar alguém que não vai servir para você. E talvez você construa uma boa relação com alguém que você não ama inicialmente, mas que você construa uma boa relação com ela, porque ela se enquadra nesse checklist do que é ideal para se construir uma relação saudável. Pensa nisso. Vamos ficar por aqui hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se esse vídeo, né, te ajudou de alguma forma, curta, comenta e compartilha com alguém que também precisa ouvir. E lembre-se, se você quiser fazer parte dessa jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, não deixe de me seguir para que o YouTube possa te recomendar novos vídeos meus para você assistir. É isso, até o próximo vídeo.